Agora vamos voltar a falar do caso da mãe que matou o próprio filho a facadas e ainda decapitou. Sabrina Barbosa conversou com a médica psiquiátrica Camila Franca para tentar entender um pouco sobre essas condições mentais, como pode influenciar nesse tipo de crime. Vamos ver. São fatores que precisam ser levantados na sociedade porque causa a indignação e questionamentos sobre o posicionamento dessa mulher genitora, né? Isso não é uma mãe, mas desta mulher genitora, a assassina de uma criança. Essa criança teria sido vítima de quê? Foi algo diabólico, foi ritual, foi a abstinência de drogas. O que motivou essa mulher a fazer esse massacre com essa criança? E vários questionamentos estão sendo levantados. Vou conversar agora com a diretora do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, doutora Camila Franca, que é também especialista na área, é médica psiquiatra e vai falar um pouquinho sobre essa questão de o que leva uma mulher a cometer esse tipo de situação, ainda mais gerar uma vida e tirar essa vida dessa forma tão cruel. É um caso completamente, profundamente complexo, onde a gente, enquanto profissional, não só o médico, não só o perito, não só o policial, todos que vão se envolver nesse cenário, eles têm que entender o contexto social dessa mulher, o contexto psiquiátrico e psicológico e o contexto do que aconteceu, né, da cena do crime. Então, assim, falando da psiquiatria, existe sim, a gente consegue, não estou dizendo que é o caso, a gente não tem o relato dela, a oitiva dela, então assim, mas o que poderia acontecer de outras situações passadas que a gente já teve conhecimento. Então, pacientes em surtos psicóticos, pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma depressão pós-parto, uma psicose puerperal, pacientes fora da realidade, elas entendem como um delírio de fazer isso, tá? Elas estão completamente fora da sua realidade. Isso, de fato, já aconteceu vários crimes dessa forma. Pessoas que estão desesperançosas, numa depressão profunda, como forma de proteção do seu filho, elas podem cometer o ato. Não estou dizendo também é isso, estou dizendo algumas hipóteses. Questão de abuso, questão financeira, isolamento social, faz com que essas mulheres que cometem esses crimes horrendos que a gente vê, elas estão no sentido de proteção do filho. A gente, enquanto ser humano, é meio distorcido isso, a gente não consegue entender. Mais uma vez, é o lado técnico que eu tento falar aqui. Se ela se recuperar, ela vai para o Juliano Moreira, tem essa expectativa de vocês esperarem a chegada dela? Como é que está sendo isso? Então, primeiro, de fato, a gente tem que recuperar o quadro clínico dela, para ela passar por perícias, tá? Uma perícia dessa é a psiquiatria forense. Se, de fato, a perícia entender que ela não podia entender ou determinar sobre esse crime, ela vai ser considerada inimputável. Desta forma, a gente vai fazer o acolhimento dessa mulher para fazer o tratamento de crise. Então, eu, enquanto hospital, eu não posso ver a pessoa como criminosa. Eu tenho que ver como um ser humano que precisa de cuidado como qualquer outro. É meio difícil, mas uma vez eu digo, a gente tem que separar o lado humano da pessoa profissional. E em acontecendo isso que a psiquiátrica relatou, o que é que a justiça determina? Interdita essa pessoa e ela vai ficar interditada. Não é? Porque, olha, eu sou muito sincero, se essa pessoa aí, ela sobreviver, que está muito difícil, né? As lesões foram gravíssimas. Ela indo a um presídio feminino, ela não vai ser bem recebida lá, não. Ela vai ter que ter uma convivência quase isolada, numa cela isolada, porque se ela for para o pátio, pelo pouco que eu conheço de polícia, de área penal, ela não vai ser bem recebida lá. Olha, eu vou voltar a falar sobre o desdobramento da Operação